Mudei no post, tá certo? Sexta-feira, falei de todo mundo, porque eu ia falar aqui na sexta-feira, quando eu apresento o Balanço Geral, eu gosto de apresentar, porque toda sexta-feira tem um quadro que conta um pouco da história não só da fundação, mas a história do dia a dia do crescimento dessa cidade. Maringá é hoje uma cidade que é destaque nacional, graças à história dos pioneiros que aqui começaram a desbravar todo esse cerrado, porque apesar de termos terra vermelha, aqui também naquela época era um cerrado, assim como no centro-oeste do país. E um dos pioneiros foi Inocente Villanova Júnior. Você já viu falar dele? Quem estuda nas escolas públicas do município ouve muito falar, mas agora você vai ter a oportunidade de conhecer um dos pioneiros que é contado no Maringá Histórica, um dos programas que eu mais adoro assistir. Vamos ver? Conta pra gente. Esse ano foi a parte educacional, porque nós precisamos ter uma perfeita noção que o que prevalece no mundo é a educação. A história política de Maringá é recheada de reviravoltas e fatos ainda pouco pesquisados. Basta dizer que o primeiro prefeito, Inocente Villanova Júnior, venceu o páreo em meio à grande campanha difamatória, contrariando as expectativas partidárias da época. Abandonado à própria sorte, Villanova teve que estruturar o município recém-criado do zero. Soma-se ao desafio o grande conflito com a classe empresarial e uma falha administrativa que lhe custaria o mandato. Mesmo assim, ainda foi considerado o plantador de escolas, tendo empreendido projetos de profunda transformação socioeconômica para os maringaenses. Venha conosco e descubra mais sobre a biografia de Inocente Villanova Júnior. Seja bem-vindo ao Maringá Histórica. No final da década de 1940, Inocente Villanova Júnior constituiu a Serraria Vila Nova no então distrito de Maringá, que pertencia a Mandaguari. Próspera, a indústria de beneficiamento de madeira trouxe muita riqueza para a família, que ainda abriu um posto de combustíveis em seu grande terreno. Foi nesse contexto que as primeiras eleições municipais de Maringá ocorreram em 9 de novembro de 1952. O seu quadro de concorrentes foi bastante heterogêneo. Saiu pela União Democrática Nacional, a UDN, o cafeicultor Valdemar Gomes da Cunha, que mantinha relações com a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O empresário Ângelo Planas disputou pelo Partido Republicano, o PR. O médico Raul Maurer Moleta concorreu pelo Partido Social Progressista, o PSP. E o industrial Inocente Villanova Júnior participou pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, de Getúlio Vargas. Contrariando as expectativas com pequena diferença de votos, Villanova venceu a disputa. Ao assumir, contratou Antônio Mário Manicardi como funcionário público número 1 de Maringá. O conhecido em Ojuca, com certa experiência de rádio, havia trabalhado em seus comícios como locutor. Mas, como antecipado, era necessário fazer tudo no campo da administração do município. Embora as tensões e as dificuldades, o PTBista desenvolveu importantes conquistas para o recém-criado município. Por meio de empréstimo autorizado pela Câmara, adquiriu para a Prefeitura equipamentos e veículos. Viabilizou a construção do matadouro municipal, garagem e posto de puericultura, além de dezenas de escolas espalhadas, sobretudo, pela zona rural. Segundo definiu o escritor Oswaldo Reis, por essa razão, Villanova pode ser considerado o plantador de escolas de Maringá. Ainda iniciou as obras do ginásio municipal, a instalação de telefone automático, o primeiro do gênero no estado, a agência dos Correios e Telégrafos, cemitério, estradas de rodagem, albergue noturno, entre muitas outras obras. Benfeitorias também foram implementadas nos distritos de Maringá. Villanova foi casado com Mafalda Noêmia Barleta, com quem teve 2 filhas, ambas médicas, Mitzi
e Thelma. Toda a família Villanova, durante muito tempo, residiu nessa bela residência que foi construída no final da década de 1940. Mas, claro, que passou por melhorias ao longo dos anos seguintes. Era nesse amplo terreno que funcionava a serraria e o posto de combustíveis. Por aqui havia a colônia dos funcionários e muito espaço para lazer, como piscina e um pequeno aras. Inocente Villanova Júnior faleceu em 12 de julho de 1986, aos 83 anos. Residiu até os últimos dias nessa bela casa de arquitetura marcante. Você conhecia a história de Inocente Villanova Júnior, o primeiro prefeito de Maringá? Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. E olha, se você quiser conhecer mais sobre a história de Maringá, da colonização, como a que nós vimos agora do primeiro prefeito, de como a cidade começou a ser desenvolvida, porque Maringá é hoje uma das melhores cidades do país para morar, foi eleita várias vezes a melhor cidade do Brasil, termos de arborização, temos o bônus e o ônus, eu sempre falo, né? Temos a cidade mais arborizada do Brasil, temos o ônus de ter quedas de árvores quando acontecem tempestades, mas nem toda cidade pode ter tudo, né? A gente tem um bônus, tem que ter o ônus. Quem sabe no futuro, ou até ainda nessa gestão do prefeito Ulisses Maia, não tenhamos cabos subterrâneos para que a gente não passe mais por essa queda de cabos durante derrubadas de árvores e assim a comunidade não sofra com a falta de energia. É de se pensar, por que não? Temos apenas 75 anos, temos muito a evoluir. Quer conhecer mais essa história? Então entra na internet, lá no YouTube, Maringá Histórica. Viu?